E aí, galera, bora lá criar uma aplicação gráfica desktop utilizando a linguagem Go? Esse daqui é o exemplo da aplicação que a gente vai criar hoje, uma tela de login, uma interface gráfica para desktop. A gente vai estar utilizando o pacote aqui, Fine, que é um toolkit para criação de aplicações gráficas desktop, mobile e web, aí, utilizando o WebAssembly com a linguagem Golang. O site é o fine.io, então vocês podem entrar aí para dar uma olhada. Tem aqui uns showcases de aplicações criadas com esse toolkit, tem aqui uns disclaimers, e tem a documentação que a gente vai utilizar para poder criar essa interface gráfica. Entrando aqui na documentação, a gente tem aqui um Get Started, e a gente já vê de cara os pré-requisitos para a gente poder criar essa aplicação com o Go. Obviamente, a gente tem que ter o Go instalado na nossa máquina, e a gente tem que ter um compilador C instalado na nossa máquina, porque por baixo dos panos, o toolkit ele compila em C a aplicação. Então ele pede aqui que a gente instale GCC. Se a gente vier aqui em Get Started, ele tem aqui toda uma configuração aqui para cada sistema operacional. Eu vou estar utilizando o Windows para criar esse exemplo aqui. E ele fala que você tem que instalar o Go, segundo passo tem que instalar algum compilador C. E ele dá 3 recomendações aqui de links para você instalar um compilador C. E recomenda que seja o MSys aqui 2. E tem todo o passo a passo. Eu não vou dar o passo a passo para você instalar. Você pode procurar no Google aí, ou procurar um vídeo no YouTube de como instalar esse compilador C e configurar ele. Aqui também tem explicando mais ou menos como que você vai fazer para instalar em cada sistema operacional. Para você configurar seu ambiente aí para poder desenvolver o Toolkit Fine. Bora lá então começar o desenvolvimento aqui da nossa aplicação. O que a gente vai fazer aqui para a gente poder criar a nossa interface gráfica? Obviamente a gente vai desenhar um esboço dela para a gente ter uma noção do que a gente quer e do que a gente precisa fazer. Eu vou utilizar aqui o SkyDraw, é uma aplicação para a gente criar uns esboços aqui, uns desenhos. Pode utilizar outras ferramentas aí. O pessoal, principalmente que é de front-end e está acostumado com outras ferramentas. Eu, como se vou fazer um esboço simples, eu vou utilizar aqui o SkyDraw mesmo, já tenho aqui um esboço do que eu quero fazer. Então a gente vai ter essa aplicação aqui, que ela vai estar dividida. Então, a gente tem o título da aplicação, tem o ícone, a gente vai ter um texto aqui de boas-vindas, e a gente definiu aqui. Vai ter 2 entradas de usuário, um checkbox aqui, um link para caso o usuário tenha perdido a senha, o botão de login e um link para se o caso o usuário não tenha uma conta ainda. Esse aqui é o esboço do que a gente vai fazer, que a gente vai criar ali, beleza? Então, tendo esse esboço, a gente vai poder consultar aqui toda hora e ir definindo, vai ficar mais fácil para a gente poder criar essa aplicação. Agora, bora lá para o VS Code para a gente começar a criar. Então, a gente vai aqui abrir um terminal no VS Code e vai iniciar um módulo aqui, Go, para a nossa aplicação. Eu vou chamar ele de... Eu já criei uma pasta, já estou dentro de uma pasta aqui chamada FileLogin, e eu vou criar um módulo chamado FileLogin_App para a nossa aplicação, beleza? É o nome que eu dei aí para a aplicação. Criou aqui nosso GoMod, que é o nosso gerenciador aí de módulos do Go, gerenciador de pacotes. Vou criar aqui o arquivo main.go. Eu não vou me atentar muito em organização de pastas aqui, tudo na raiz mesmo, para que seja mais fácil e como é só um exemplo, a gente possa seguir aí mais facilmente. Eu já vou criar a nossa função main também, beleza? Então, a gente já pode iniciar. Primeira coisa que a gente vai fazer também, a gente vai vir aqui na documentação e vai ver o get starting deles, que eles falam também para a gente iniciar o módulo e a gente instalar. Primeiro dar o go-get, né? Que a gente vai baixar então a biblioteca do Fine, que é a V2, tá? @latest, que é a última versão que a gente vai instalar aqui, que a gente vai importar. Então já vou dar aqui o comando. go-get-u fine.io/fine/v2 @latest. Beleza, então ele já importou aqui para o meu módulo a versão 2.4.4, que é a latest atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo. E ele também pede para a gente instalar aqui uma ferramenta deles mesmo, que é do pacote deles, do toolkit deles, que é uma ferramenta chamada Fine, que ela vai ajudar a gente aí a criar, empacotar, a criar um bundle, a criar uma release. Como o Fine aqui é multiplataforma, então ele também compila para sistema para aplicações mobile, e ele também já tem todo o suporte para você lançar uma release na Apple Store, na Google Store, então ele já tem tudo pronto para a gente, e a gente pode utilizar essa ferramenta aqui para facilitar. Vou instalá-la também, eu já tenho instalado aqui, então nem vai aparecer aqui a instalação, mas você pode usar esse comando aí para poder instalar a ferramenta. Beleza. Então, enquanto está instalando aqui, eu já vou começar o desenvolvimento.
Primeiro de tudo, a gente vai criar só uma janela aqui simples para a gente começar a entender os primeiros conceitos aqui da aplicação, de como construir uma aplicação. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada application. Não vou chamar de app, porque como o nome do pacote que eu vou usar é app também, pode ser que tenha alguma convergência aí, então vou criar com application mesmo, deixa mais expressivo também. Vou criar aqui app.new with ID, beleza? O VS Code me ajudou aqui, né? O VS Code é um pouquinho lento, mas me ajudou. Eu poderia criar uma app.new, mas eu crio new with ID, porque a gente tem que definir o ID quando a gente vai distribuir a nossa aplicação. Então, por padrão, a gente cria aí o app.new with ID, e a gente define o ID da nossa aplicação, que geralmente é o domínio reverso da nossa aplicação. Então, ele pede aqui uma string, que é o ID. Eu vou botar aqui como uma constante mesmo. Então, const app ID, sei lá, vou dar um exemplo, isso aqui não é de verdade, mas é só um exemplo. Então, find login, como se fosse find login.app, então é o meu domínio reverso, né? E vou usar ele aqui, meu app ID. Beleza, salvei. Vou dar aqui no mod tide para ele resolver aqui a importação desse pacote. Beleza. Então, a gente instanciou a nossa aplicação. Agora, o que eu vou fazer é já definir um ícone para a nossa aplicação. Então, é application.setIcon. E a gente vê aqui que ele requer como parâmetro um find.resource. Find.resource, que é uma interface. Então, a gente tem que colocar alguma estrutura que implementa essa interface. A gente pode carregar aqui um find.load. Então, a gente tem algumas funções aqui para a gente poder carregar um recurso. Então, from path, então, se eu tiver ali, por exemplo, um diretório assets com ali minhas PNGs, que é o meu ponto icon, que é onde que eu vou carregar. Eu posso colocar aqui o path. Ou eu posso carregar de uma URL. Se eu tiver aí um storage, esses icons, as imagens que eu vou carregar também na minha aplicação, qualquer coisa do tipo tiver no storage, eu posso carregar aqui from URL, que ele vai carregar da rede. Posso fazer desse modo e colocar aqui. Posso também, o Fine, se a gente vier aqui também na documentação, ele já tem alguns ícones prontos. Então, aqui no Explorando Fine, Theme Icons. Aqui tem alguns icons que já são da própria biblioteca que ele já tem ali, que a gente pode utilizar. Então, eu poderia vir aqui no código, importar o pacote fin.icon e selecionar algum icon aqui. Por exemplo, sei lá, account icon. Beleza, ele já importou aqui para mim, pacote fino. Setei o meu icon. Agora eu vou criar a minha janela. Então eu vou dizer aqui que o window recebe application.new window. Eu tenho que passar um título dessa janela. Eu vou começar aqui com teste mesmo e vou definir algumas coisas da nossa janela. Por exemplo, windows.center on screen. Eu posso utilizar essa função aqui para que a minha janela, toda vez que eu rodar a minha aplicação, ela vai ser instanciada, vai ser mostrada no centro da minha tela. Posso também utilizar o windows.resize, e aí ele pede um find.size, então a gente vai usar um find.new size, e passar um tamanho para essa janela, tamanho x e y. Beleza, ele importou aqui. Preste atenção nisso, porque ele importou, mas ele não importou V2. Então eu vou botar aqui na mão mesmo V2. 2 fine. Beleza. Na verdade aqui é o contrário. Então aqui é fine na V2. Show. Achou aqui para mim. Definir um resize. Não é necessário. Se você não definir esse resize, ele vai pegar todo o conteúdo que você definiu para essa janela, vai ver o tamanho definir com esse tamanho. Então a gente pode dar aqui também um window.setFixedSize true. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui não vai deixar a gente redimensionar a tela. Então quando a gente tem as aplicações, a gente pode mudar os tamanhos. Se a gente definir como por padrão ele é falso, mas se a gente definir como true, ela vai ser instanciada de um tamanho e não pode ser maximizada, por exemplo, não vai poder mudar o tamanho dela. E aí vai de cada aplicação do que você quer fazer. Beleza. Então a gente já tem a nossa janela aqui com o ícone.
E a gente então vai mostrar essa janela agora. Window.show. Então eu dei o comando para a gente mostrar essa janela, função para a gente mostrar essa janela. E vou dar um comando aqui para a gente rodar a aplicação. Beleza? A gente já tem aqui a instanciação da aplicação e também a criação de uma janela. Go run main.go. Ele rodou aqui para a gente, então a gente vê aqui que a gente tem uma janela com tamanho de 250 por 250, com o título teste, com o ícone que a gente definiu aqui na aplicação. Show? Beleza? Estamos progredindo. Agora, eu não quero, por exemplo, utilizar na minha aplicação o ícone padrão deles lá, o ícone que eles já têm, eu quero pegar um ícone meu. Eu vou começar criando aqui uma pasta chamada Assets. Então já mostrei aquelas funções load que a gente pode carregar de algum storage ou da própria máquina local aqui, mas eu vou mostrar uma forma também da gente empacotar essas imagens, esses assets na nossa aplicação, para que a gente não tenha que ficar com aqueles assets ali em algum storage, em algum lugar. Então eu criei aqui o assets, vou mover aqui, eu já tenho baixado um ícone que eu baixei da internet, para que a gente possa utilizar, vou mover para cá. Então já tem um íconezinho aqui, você pode baixar aí em algum site de recursos free aí, beleza? E como que eu vou fazer para empacotar esse cara? A gente baixou a ferramenta Fine lá no começo do vídeo, e a gente pode rodar um comando aqui, que é o Go Generate, e aqui Fine, que é a ferramenta, Bundle, que é o comando, -o, que é o output, ou seja, ele vai criar um arquivo com o nosso recurso. Que se a gente vier aqui em recurso, também, a gente pode ter um Fine New Static Resource, que a gente tem que passar o nome e o conteúdo desse recurso, dessa imagem, em um array de bytes, um slice de bytes. A gente poderia usar a própria biblioteca padrão do Go para transformar essa imagem em um array de bytes e passar aqui, só que a ferramenta do Fine já faz isso para a gente. Ela cria um arquivo, então -o a gente vai definir qual arquivo que ela vai criar e aonde que ela vai criar, a pasta da onde que ela vai pegar esses arquivos, e então como que a gente vai gerar esse bundle aqui. Eu vou adicionar aqui um comentário aqui em cima desse pacote. Beleza, então eu adiciono aqui esse comentário, que é o comando do Go Generate aqui, e aí eu posso salvar aqui no arquivo e posso gerar aqui Go Generate, Find Bundle, -o, o arquivo que eu quero criar, a parte de onde que eu quero criar, e vou dizer que eu quero pegar daqui. Então ele vai achar aqui no main esse comando, quando eu der o Go Generate, ele vai achar aqui no main. Ele criou aqui um bundle.go, foi o que a gente definiu, que tem o nosso recurso. Ele criou então um static resource, que tem o name e o conteúdo em bytes aqui pra gente. Agora a gente pode vir aqui, em vez de usar esse cara aqui, a gente pode usar o nosso recurso que a gente criou. Então se eu der o Go Run main aqui. Bom, ele disse que não encontrou ali, que está indefinido, porque agora a gente tem mais de um arquivo Go, então a gente não pode rodar mais assim. Então o Go Run, como está tudo aqui no mesmo diretório, eu posso rodar ele aqui assim. Beleza, criou aqui, já está com o meu ícone. Inclusive vocês não estão vendo mais aqui na barra de ícones aqui do Windows, ele já mostra também o ícone pra gente. Ok, vamos dar sequência. Deixa eu fechar aqui esse cara. Bora continuar então. Só que a gente não quer mostrar essa janela aqui, a gente quer criar, e se a gente for criar tudo aqui vai ficar complicado, né? Então, primeiro eu vou, como eu já tenho o recurso aqui do ícone, como eu já tenho também meu aplicativo setado, eu vou demonstrar como que a gente pode empacotar esse arquivo. A gente vê aqui também na documentação, existem várias referências aqui, aí no Get Start a gente pode ver aqui, App Metadata, que ele fala para a gente criar um arquivo, por padrão ele vai ler esse arquivo aqui, mas você tem como mudar, então ele pede para a gente criar um arquivo fineapp.toml. Por padrão ele vai ler esse aqui, mas a gente pode mudar, tá? Mas vamos criar desse nome mesmo. O arquivo fineapp.toml. E a gente define aqui algumas informações, como já tem aqui uma colinha, o website da nossa aplicação, e nos details aqui a gente coloca aonde que está o ícone, o nome que a gente quer, que é um nome que vai ser criado na hora que ele empacotar. Então vai ser, no caso que ele vai ser filelogin.exe, né, como eu estou no Windows. O ID da nossa aplicação e a versão, que aí facilita a gente utilizar a ferramenta do próprio Fine aqui ao invés da gente buildar. Então a gente pode dar um Fine package -os, que é uma tag,
O Windows, a gente poderia passar Linux, poderia passar aqui para versões mobile. Então, dei esse comando aqui, ele já vai empacotar para a gente a nossa aplicação. Beleza, empacotou. A gente vê aqui, a gente já vê que tem aqui um executável pronto já para a gente rodar. Então já dei 2 cliques nele aqui e ele já executou a nossa janela. E ele aqui já faz uma contagem de build automática já. Existem outras coisas que a gente pode passar aqui, depois dá uma olhadinha, pode botar um Fine. Assim ele já mostra aqui como utilizar as várias coisas que a gente tem aqui. Então tem bundle, tem aqui o package, tem o install. A gente pode botar o Fine package -H, aquele lá do help das coisas que a gente pode fazer setando aqui. Beleza, bora lá. Agora, a gente vai começar a criar a nossa tela de login. A gente já tem nosso bundle aqui, já pode fechar. Tem nosso ícone, já pode fechar isso aqui também. Vamos criar aqui um arquivo separado, chamado login.go, para não misturar muito com o main ali. Package main. Beleza. Eu vou começar aqui definindo umas constantes aqui. Tá? Então, primeira coisa eu vou colocar o app title. Serve file login. Esse aqui seria então o arquivo da janela de login que eu vou criar. Cada janela a gente pode ter um título diferente. Basta você, na hora de criar lá, colocar. Como vai ser uma só aqui, eu vou definir uma constante mesmo para ela. E como que eu tenho estruturado as minhas interfaces aqui, um jeito que eu achei. Então o Fine é um front-end, né? Quando a gente cria ali, a gente cria uma interface gráfica, um front-end. Então para quem manja aí um pouquinho de front-end web, HTML, CSS, a gente tem aqui as analogias que a gente faz com o front-end ali do HTML. A gente cria como se fosse um HTML estrutura. Então eu vou criar uma estrutura aqui Go, chamada login window struct. Beleza? E vou definir cada widget da minha aplicação aqui. Eu vou desenhar ela, então, isso aqui como se fosse o meu HTML e como se eu estivesse lá colocando as divs, as tags. Se a gente vê aqui na documentação, a gente vê aqui, explorando Fine, não, a gente tem aqui Drawing Animations, que tem aqui imagens, textos que a gente pode colocar, retângulos, círculos, containers e layouts. Então, containers e layouts pensa como se fosse divisões, né, as divs do HTML lá. É onde que a gente vai organizar o layout da nossa aplicação, e os widgets são como se fossem tags HTML. Então a gente tem aqui uma lista, a gente pode vir aqui no Explorando Fine e a gente tem uma lista de cada coisa, então uma lista de widgets. Tem um cardzinho, checkbox, tal. A gente pode ver uma lista também de diálogos que a gente vai utilizar também. Então selecionar arquivo, erros e tudo mais. Então assim que a gente vai desenhar a nossa estrutura. Então lembrando aqui, cada coisa que a gente tem nela, e a gente vai definir cada uma. Vamos começar então. Primeira coisa, essa estrutura ela vai ter um app, que ela precisa ter uma referência da aplicação que está chamando ela. Então fine.app. Beleza, já importou aqui pra gente. Ela vai ter uma window também, que ela vai ter a referência da janela que ela está sendo distanciada ali. Então fine.window. Agora, eu gosto sempre de colocar um container principal. Se a gente fosse lá, não tivesse no HTML, seria como a gente colocasse aquela main lá, para definir a estrutura geral do projeto. Seria a interface como um todo. Então eu defino aqui um main container, por exemplo. Que ele vai ser um ponteiro de fine.container. Vou definir aqui também o nosso texto aqui de welcome. Então eu vou colocar aqui welcome text. Então ponteiro. E agora a gente vai usar a canvas.text. Beleza? Ele importou a canvas aqui, não importou a V2. A gente muda aqui. Beleza, tá a V2 agora. Vou definir aqui agora o entry de account e de password. Então, account entry é um ponteiro de widget.entry. E meu account password vai ser mesmo, meu password entry vai ser a mesma coisa. Password entry. Agora o que a gente tem que definir? Definimos essas duas entradas aqui de usuário. Eu poderia estar fazendo um formulário. Existe também aqui um formulário. Se a gente quisesse aqui no widgets.form, que tem validações e tudo mais. Só que eu estou fazendo aqui de modo mais genérico, de modo mais geral,
para que você possa não criar só formulários, você crie também outros tipos de interface e desenhe aqui outras coisas. Então agora, eu criei aqui, eu não usei divisões, como eu falei, eu só tenho uma divisão container geral, só que aqui a gente tem dois widgets, a gente tem duas coisas, o checkbox de remember e o link de forgot password. Então aqui eu vou utilizar um container para poder botar esses dois caras aqui dentro do container só, como se eles estivessem aqui assim. Dentro aqui do container, né? E vai ser um container aqui horizontal. Então sempre que eu tiver dois ou mais itens para colocar junto, para colocar alinhado, eu crio um container também. Então, voltando para o código, eu vou criar aqui vou chamar de login suporte. Podemos chamar só de suporte, né? Suporte container, que vai ser um ponteiro de fine.container. Aí eu vou criar os itens que eu tenho dentro dele, que é o checkbox de remember e o link de password, de esqueci minha senha. Então, remember me check, ele vai ser um ponteiro de widget com check. E o forgot password link, ele vai ser um ponteiro de widget.hyperlink. Beleza? Mas o que agora? Agora a gente o botão de login. O botão de login é uma coisa só, então a gente não precisa do container. Então, vamos botar aqui login button. É um ponteiro de widget.button. E voltando aqui, esse cara aqui vai ser a mesma coisa desse container aqui, então não precisa do container. Então eu vou criar aqui um register container. Então, container register label, que é um ponteiro de widget.label, e register link, que é um ponteiro de widget.hyperlink. Então já estruturei aqui basicamente na nossa struct aqui, login window, como vai ser a nossa aplicação, como que ela está desenhada lá. Agora eu vou fazer algumas funções, alguns métodos aqui. Na verdade eu vou fazer entre do construtor, né? Go não é orientado, não é especificamente orientado a objetos, mas a gente cria uma função new aqui para como se fosse um construtor. Então, new login window, ela então vai receber o app que ela precisa lá de referência, que é um find.app, e ela vai retornar um ponteiro dessa estrutura. E aqui eu vou criar a minha janela de fato. Então, login window vai receber um app que está sendo passado um parâmetro ali, .new window e o title. Então já tem aqui definido como constante app title. Beleza. E vou fazer aquelas configurações nela aqui também. Então eu vou dizer para ela sempre ser criada no centro da tela. Não vou colocar um resize, que eu vou deixar ela ser redimensionada para o tamanho dos itens que tem nela. E vou dizer que login window com set fixed size é true. Nesse caso eu quero que ela seja um tamanho só, que ninguém possa redimensionar. E return a referência aqui, então, do login window. Não vou utilizar esses caras aqui no momento. Vou passar só a app e só a window. Window construtor aqui. Agora a gente vai criar um método, certo? Então func lw ponteiro de login window. Vou criar um método chamado build, para a gente construir a nossa janela. E como vão ser vários widgets, vários itens, eu vou criar aqui uma var objs de objetos, que é um slice de fine.canvas object, que é uma interface, tá? Que é necessária para você passar na hora de você setar um conteúdo de uma janela. Já vou botar aqui que objs.append. Então eu vou appendar, aqui eu vou criar os conteúdos ainda. Criar conteúdos. Setar, na verdade, né? Setar. E vou setar cada um aqui. E no final eu vou setar no meu main container. Que ele vai receber o quê? Como ele é um container, eu vou dizer que container também é um pacote aqui do Fine. E ele tem vários tipos de layout que a gente pode utilizar aqui. Então, Adaptive Grid, tabs,
centralizado, então grid with columns, grid with rows. A gente pode definir um hbox aqui, que seria uma box horizontal, que aí quando você tem um aplicativo com conteúdos lado a lado, ou vbox, que seria vertical. No caso, eu vou definir aqui uma grid with rows. Por quê? Nosso conteúdo está dividido em linhas. Então, nosso conteúdo principal está dividido em linhas vertical. Então, eu vou definir esse cara. E esse cara vai pedir o quê? A quantidade de linhas que ele vai ter e os objetos aqui que a gente criou. Por isso que eu estou usando essa variável auxiliar aqui, que é melhor do que a gente setar cada um, depois setar cada um aqui. Então, isso aqui já ajuda a gente também não botar o número hardcode aqui. Então, eu vou falar aqui que é length. Então, olha tamanho de objs, vírgula os objetos. Beleza. Esse vai ser o nosso build. Vou criar aqui uma outra função também, que vou até copiar aqui. Vai ser a show. Então ela vai ser w.window, por isso que a gente tem que ter a referência do window ali na estrutura. .set content, então ela vai setar o conteúdo. O conteúdo vai ser o quê? Ele vai ter tudo dentro de main container. E é w.window.show. E também aqui outro método. Esse método vai ser exportado, ele vai ser público. Eu vou chamar ele de build and show. Beleza? E eu simplesmente vou chamar aqueles métodos que eu criei ali em cima. Esse aqui vai ser só uma abstração. Então, build. Então, ele primeiro tem que buildar, que o build é onde que ele cria os conteúdos, ele instancia os conteúdos, e o show ele seta o conteúdo e mostra a janela. Então, w.show. E esses métodos aqui, como ele tem letra minúscula, em Golang, se um método, uma função inicia com letra minúscula ou uma variável, ela é privada, ela não é exportada para outros pacotes. Agora a gente vai começar, a gente já tem aqui o build and show. Se a gente tentar rodar, agora no main que a gente já pode tirar essa window provisória que a gente criou aqui, e já pode criar uma nova janela, passando aqui application, ponto, build and show que a gente criou agora. Só que, deixa eu ver o que está dando aí, não. Se a gente tentar rodar, run ponto, criou aqui nossa janela. Criou aqui em outro lugar, mas beleza. Então já está criando a nossa janela. Beleza? Que a gente não está setando conteúdo nenhum aqui, mas ele já criou a janela. Ele criou no tamanho mínimo. Agora a gente vai começar a criar os conteúdos da janela. Então a mesma coisa, já vou copiar aqui porque a gente vai usar bastante isso. Criar um método e eu costumo chamar ele de set alguma coisa que a gente tem que setar ali no conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai ser no set welcome text, que é a primeiro item da nossa janela. Como que vai ser esse cara? Então ele vai ser lw.welcome text, recebe canvas.new text, e aí ele vai pedir o texto e a cor. Então o texto que eu coloquei lá é welcome to file login, vírgula, a cor. A cor eu vou pegar aqui, a gente pode utilizar o próprio pacote color do Go e definir uma cor para esse texto. Vou criar aqui uma variável agora, chamada color green. Então a gente já importou o pacote aqui, RGB, e aqui eu peguei de um color pick lá, isso aqui é uma cor verde, um verde clarinho. Então já posso definir aqui, vírgula color green. Beleza. Agora a gente vai definir algumas coisas aqui como se a gente tivesse o widget ponto ali, o canvas.new text é como se fosse uma tag do HTML, e aqui a gente meio que está definindo, vamos definir também meio que CSS dele, vamos dizer assim. Então da welcome text.align, a gente coloca aqui fine.text align center, que eu quero ele centralizado. A gente pode usar também welcome text.text size. Vou definir aqui 18, que eu já testei, mas você pode ir testando vários tamanhos se quiser. Eu achei que 18 já ficou legal. Então, lw.welcome text.text style.bold. Isso aqui se ele vai ser negrito, então eu quero um texto negrito. Então, meio que a gente parece como se a gente estivesse definindo o CSS aqui do texto. Já tem o meu texto definido aqui, então defini o tamanho, o alinhamento dele, se ele é negrito ou não, poderia botar itálico também, a cor e qual texto que vai ser. E como que a gente vai setar na nossa janela? A gente vai vir aqui em build, agora sim a gente vai vir em build, que a gente já tem esse cara feito. A gente vai dizer aqui lw.set welcome text. Então, quando ele der o build, ele vai setar o texto ali que a gente definiu.
e a gente vai apendar ele aqui, vírgula, lw.welcomeText. Beleza, aqui já está passando todos os objetos, você pode tirar esse comentário aqui já. Se a gente rodar agora, aguardar um pouquinho. Show, ele já criou a minha janela aqui com o texto. Estamos progredindo. Bora continuar. O que a gente tem que criar agora? Então a gente vai criar nossas entradas aqui, de conta e senha. Então eu vou continuar aqui no mesmo padrão. Opa. Find.set, set account 2C só, and try. Set account and try vai ser o que? lw.account and try vai receber um widget.new and try. lw.account and try .set placeholder, então aquele textinho que fica dentro dele, vou botar como account. Vamos rodar aqui. Opa, primeiro a gente criou aqui a função do método, agora a gente tem que setar ele, né? A gente tem que vir aqui em build de novo, lw.set account and try, lw.account and try, e agora sim, a gente pode rodar. Beleza, então ele já criou aqui o account. Show. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o password. Vou mudar aqui para password and try. Aqui também. E aqui eu vou mudar para password. Só que o password ele não vai ser um new and try. Porque o password tem aqueles campinhos que ele fica lá, tipo, ele não mostra a senha. Ele fica só umas bolinhas. A gente pode botar aqui um set password and try, que ele também atende a interface do and try ali, do tipo widget.entry. Ele retorna uma estrutura que implementa essa interface. E aí a gente pode mudar também de bolinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Então, se eu rodar, de novo, lw.set password and try, lw.password and try. Vou rodar aqui. Então, qual que é a diferença aqui do new and try contra new password and try? A gente vê que no new and try vai ficar aqui com texto visível, né? Já o password ele fica com essas bolinhas, né? Tem como você configurar aqui para não ser essas bolinhas. Pode ser asterisco, pode ser traço, tal, e tem esse íconezinho aqui de mostrar ou não mostrar. Beleza. Bora continuar aqui. Agora a gente vai criar. Deixa eu ver qual que a gente está aqui. A gente já criou o account, try, password and try. A gente vai criar o container aqui da área de suporte, que é o remember me. Isso aqui está escrito certo? Tá. Remember me e o link lá do forward password. Então, set support container. A gente vai fazer a mesma coisa lá do build. Deixa eu até copiar aqui o build. A gente vai criar aqui essa variável auxiliar aqui também para a gente definir as coisas. Não vai ser esse mesmo conteúdo. Beleza? Então vai ser a main container. Agora ele vai ser a support container. Só que aqui a gente vai mudar. Lembra que a gente está usando new grid with rows. Então new grid with rows, vertical, linhas. Só que a gente quer dois itens lado a lado. Então aqui a gente vai utilizar o new grid with columns. São colunas. Então ele vai colocar os objetos lado a lado. Agora a gente vai criar cada um, que é o remember me check e o forward password link. Então set remember me check. Beleza? Ele vai ser um lw.remember me check recebe o widget.new check. Esse new check ele tem uma label já. Remember me. E ele tem uma função, uma callback. Essa callback ela é uma função que recebe um booleano como parâmetro, não retorna nada. Ela é executada toda vez que a gente clica nesse checkbox de remember. Então isso aqui é para a gente colocar o quê? A gente vai colocar uma lógica aqui dentro que se o botão estiver ativo, ele vai salvar ali o login e a senha do. Quando a gente está na nossa aplicação, a gente quer salvar o estado dela, certo? Então como que eu vou salvar o estado dela? Porque eu não quero que o meu usuário ele abra a aplicação, aí ele foi lá e marcou aqui
o checkbox de remember. Beleza, ele fechou a aplicação, abriu de novo e está desmarcado, porque por padrão ele vem como false. Então a gente quer setar alguns estados da nossa aplicação. O que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai criar aqui dentro dessa função que ela é executada toda vez que a gente clica lá na caixinha. A gente tem um cara aqui já próprio do Fine, que é o que ele está em app aqui, por isso que a gente tem que ter também a referência de app, que é o preference. O que esse preference faz? O preference ele cria um arquivo JSON, preferences.json, o padrão no Windows, ele cria lá em appdata.roaming/fine e o nome da sua aplicação, o ID da sua aplicação na verdade. Ele vai criar o arquivo JSON lá salvando algumas configurações chave e valor. A gente pode modificar o caminho desse diretório onde quer salvo, mas vamos deixar como padrão aqui mesmo. Como que a gente vai fazer? A gente quer toda vez que clicar ali na caixinha de checkbox, ele salve nas preferências da aplicação se ele está marcado ou não. Então, set. A gente vê que tem set bool, set float, set int, então a gente vai usar set bool, que a gente vai setar um booleano. E qual a chave que a gente vai definir? Eu vou falar aqui que é remember me key, e vou definir isso aqui como constante, né? Então, remember me key recebe. É mais difícil de escrever, hein? Então essa vai ser a nossa chave que vai ficar salva lá. Beleza? Então se a gente voltando aqui, e a gente tem que passar o valor que a gente quer salvar. Qual que é o valor que a gente quer salvar? O valor de B, que é o valor que já está vindo aqui nessa callback. Então toda vez que eu clico, se eu clicar e tiver marcado, esse B vai ser true. Se não tiver marcado, esse B vai ser false. Aí ele vai setar. Ok? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é, fora aqui dessa callback, a gente vai dizer remember, realidade.remember, check.checked. O que é o checked? Checked é o booleano dele, se ele está marcado ou não. Então a gente vai dizer que lp.lw.app.preference também .bool. Agora a gente está dizendo que a gente quer pegar um booleano lá das nossas preferências, certo? A gente quer pegar um item de lá, e aí a gente tem que passar a chave daquele item. Aqui eu estou querendo dizer o quê? Cria esse checkbox na minha interface, e na hora que você criar, você já seta se ele está checado ou não de acordo com as preferências que estão salvas. Porém, a gente quer pegar de lá, mas às vezes a gente quer deixar também um valor default. Então a gente pode setar aqui, então, .bool with fallback. Então aqui com falha de retorno, né? O que a gente quer dizer? Me passe a chave que você quer buscar, e se não existir, você me passa um booleano que eu vou adicionar lá por padrão, por default. Então quero que ele deixe falso mesmo, sei que já é o padrão. Então, a gente pode fazer isso para todos os itens que a gente for pegar aqui. Beleza, já está configurado aqui o check. Agora vamos configurar o link. Bora rodar aqui de uma vez. Você está aqui de uma vez, né? A gente vai poder enviar um passo a passo. Set remember check. lw.remember check. Então já criei aqui, já estou passando. Set spot container, agora tem que setar o spot container lá no meu build, né? Realidade.set support container, e adicionar aquele container também, support container. Se eu rodar a aplicação agora, agora já tem aqui o meu botão meu checkbox de remember. E se eu vier aqui na minha aplicação, naquele diretório que eu falei para vocês, então aqui, como eu falei, appdata, no Windows o padrão que eles configuraram é appdata, roaming, fine, e aqui vai ser o ID, uma parte com o ID da sua aplicação, e vai ter esse arquivo. Se eu abrir ele aqui, veja que ele está aqui marcado como true, porque na minha aplicação aqui ele está como true. Se eu desmarcar, ele seta false. Se eu marcar, ele seta true. Então isso vai ficar salvo toda vez que a gente abrir, e isso ali já vai estar, ele já vai saber qual que é para ele marcar. Beleza? Pode fechar aqui, pode fechar isso aqui. Voltamos para cá. Vamos criar agora o link ali. Então a gente está aqui, a gente já criou o checkbox, a gente vai criar esse link aqui de esqueci minha senha.
link set forgot password link. A gente vai começar com mw.format password link, recebe um widget.new hyperlink. A gente poderia criar já o new hyperlink with style, mas a gente vai definir o style aqui passo a passo mesmo na mão. Então o que ele pede? Ele pede uma label, né, uma label não, um texto que ele vai ter. Então, format password. E ele pede também uma URL, que é uma URL que a gente vai abrir quando eu clicar nesse link. Se a gente tivesse lá um site de esqueci minha senha, que ele pede um e-mail para a gente poder redirecionar lá o nova senha para aquele e-mail e tal, a gente poderia colocar aqui. Eu vou colocar como new, porque como é só um exemplo, a gente também não tem esse link. E aí o que a gente pode fazer? Aqui a gente pode personalizar ele. Link person, ponto align, inside define, ponto align center, beleza? www.forward person link, ponto text style bold, recebe true, quero botar em negrito. Aí a gente pode fazer uma coisa legal também. No link, a gente também tem uma função, então que a gente pode setar aqui, link.onTaped. Então, onTaped é a função que vai ser executada, a callback vai ser executada sempre que eu clicar no link. Então, ela é uma função com essa assinatura aqui, ó, é uma função sem parâmetro, sem retorno. Para ficar legal na nossa aplicação, para colocar um exemplo do que a gente pode ser feito, aí, como eu falei, ou a gente pode botar um link aqui que ele vai abrir uma... Quando ele clicar, ele vai abrir um navegador e vai naquele link lá. Ou a gente pode criar uma nova janela. A gente vai criar aqui como se fosse um modal. Ou a gente vai criar um diálogo. Então eu vou fazer bem simples aqui. Então um e-mail entry. Vou criar aqui diretamente. Vou dizer que ele é um widget.new entry. Beleza. E-mail entry. .set placeholder. E-mail. Só para a gente ter alguma coisa para passar aqui, entendeu? Só um exemplo. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode abrir um diálogo, que também é da biblioteca Fine.new. Nesse caso, a gente tem vários diálogos, que a gente pode achar eles aqui. Então, se a gente vier aqui explorando Fine, diálogo e list, a gente tem vários diálogos que a gente pode criar aqui. O diálogo de confirmação, o diálogo de erro. Eu vou criar um custom, que eu posso customizar e botar o que eu quiser dentro dele aqui. Então, no caso, eu vou botar aqui o new custom confirm, que ele já vem com o botão de confirmação. Vou salvar aqui para ele importar. Ver se importou. Beleza, importou para mim, para o VS Code ajudar a gente aqui. Então ele vai pedir um título. Eu vou botar forward password. Ele vai pedir uma string de qual que vai ser o texto do botão de confirmação. Vou botar OK. Ele vai pedir também uma string de qual que vai ser o texto do botão de cancelar, dismiss, né? E ele vai pedir o conteúdo que a gente quer passar dentro dele. No caso, só tem o nosso e-mail entry ali que a gente configurou. Poderia criar várias coisas ali também. Ele vai pedir uma callback, certo? Que também recebe ali um booleano como parâmetro. A gente, no caso, não vai passar nada aqui. Que é para essa callback é para quando que ele vai ser associado com um botão de OK e um botão de cancelar. Então, se eu apertar nesses dois botões, qualquer um desses dois botões, ele vai chamar essa callback aqui. Se eu apertar no botão de OK, esse B vai ser true. Se eu apertar no botão de cancel, esse B vai ser false. E aí eu posso colocar minha lógica do que eu quero fazer. Mas no caso aqui eu não vou fazer nada. Ele pede também, por final aqui, uma parent, uma janela parente, que é da onde que ele está sendo criado. Então, é a minha window. E eu vou botar aqui já o ponto show, que eu quero mostrar esse cara. Beleza, eu vou setar ele aqui também no container. w.set format password link. Vou adicionar ele aqui também nos meus objetos aqui. w.format password link, beleza. E ele já está lá e já posso rodar aqui. Então, já está aqui, já estamos dando forma à nossa aplicação. E eu já tenho aqui o botão, o link aqui de Forgot Password. Se eu clicar nele, ele abre aqui aquele diálogo que a gente configurou de e-mail. Obviamente você pode fazer a validação de e-mail aqui e tem aqui já os botões que a gente configurou como OK e cancel. Que ele vai chamar aquela callback lá que a gente viu. O remember aqui já está funcionando também. O remember, a gente não vai chegar a criar aqui a lógica de salvar. E eu não aconselho você salvar também do jeito que a gente salvou lá em preferências aqui a conta e a senha, porque isso são dados sensíveis.
Mas você pode utilizar aí criptografia, você pode utilizar umas outras bibliotecas, por exemplo, essa daqui, que é de Golang também, Go Keyring, que ele salva lá na secret de cada sistema operacional. Então você senta aqui, você cria uma chave e salva os valores, mas aqui a gente não vai fazer isso não, a gente vai só seguir mesmo. Beleza? Posso fechar aqui e vamos continuar. Agora vem o botão de login. Bora criar aqui. Set login button. Beleza? lw.login button recebe o widget.new button. Esse new button ele vai pedir o texto dele, né? Ele vai pedir. Na verdade, eu vou criar poderia criar um button, que seria um botão normal, mas eu posso criar também um botão com ícone. Ele vai pedir o texto dele. O ícone eu vou chamar lá de feno também, que a gente já viu. E eu vou colocar. Ele já tem um login icon aqui pra gente usar. Ele vai ter uma callback também, que é uma função para quando ele for clicado. E a gente vai simular aqui uma interação, mas é só de exemplo, algo bem básico aqui, tá? Por enquanto a gente vai deixar ele assim, a gente vai personalizar ele aqui, login button.align. Então, aqui a gente não vai usar o fine align, a gente vai usar o widget.button-align. Vamos centralizar ele. lw.login. E aqui, esse login button, a gente pode usar aqui esse cara importance. A gente viu lá no canvas.txt que a gente pode definir uma cor personalizada, só que a gente pode definir cores padrão aqui da aplicação também. Então quando a gente define essa importância, se eu não me engano a gente pode definir para botões e para labels, a gente pode definir essa importância, que ela vem de widget.importance, ela está aqui na biblioteca de widgets. Como que ele vai definir? Se a gente entrar aqui nesse tipo, a gente vê que importance é um tipo inteiro, e aqui em Go, isso aqui, essas constantes aqui, como se fosse um enumerado em Go, e ele tem uns caras definidos aqui. Então, o success importance, ele fica verdinho claro, o warning ele fica amarelo, o danger ele fica vermelho, o low, se eu não me engano, ele fica transparente, o high ele fica azul. Na verdade, fica da cor padrão da aplicação, que você pode definir a aplicação dark ou light, né, que ela fica clara. E o medium ele fica cinza, se eu não me engano. Então, o que a gente vai colocar aqui? No nosso caso, a gente vai colocar o success para ele ficar verdinho, beleza. Então, a gente já tem o botão pronto, a gente já pode adicionar ele aqui, como ele é só um botão. E a gente não precisa definir container para ele, então set. Eu botei login com 2 L's, né? Login button e passar esse cara aqui, vírgula lw.login button. Esse cara aqui tá ficando grande já, eu vou quebrar a linha aqui para ficar melhor. Beleza, fica mais legível aqui pra gente, senão daqui a pouco ele passa da linha. O que a gente vai fazer aqui agora? Antes de a gente criar a parte lá de registro e o link de registro, a gente vai criar uma lógicazinha básica aqui só para demonstrar como que a gente pode fazer com o login aqui. A gente vai criar aqui um type, lembrando isso aqui é só um exemplo, tá gente? Não é algo real aí. Então a gente vai criar um type credentials struct, que vai ter count string e password string. A gente vai criar aqui uma função chamada login. Direção método também, vamos criar uma função e vamos passar como referência aqui a estrutura. Login window, beleza, não vai retornar nada esse cara. E o que a gente vai fazer? Esse cara ele vai pegar aqui o account. O que vai ser o account? O account vai ser lw.accountandtry. Lembra que ele está lá no account and try, onde que o usuário escreveu sua conta? Então vai ser o accountandtry.txt. Show. E o password a mesma coisa. Password vai receber lw.passwordandtry.txt. A gente vai instanciar ali como se fosse instanciar o objeto daquela estrutura de credentials que a gente criou ali. Provisório, vou chamar de credentials, vai receber credentials, então ele vai receber aqui, a gente vai definir aqui como texto, né? Isso aqui a gente deveria ter um sistema de autenticação aí, né, obviamente, sistema também de criptografia, se fosse um sistema lá de banco de dados, fazer uma criptografia da senha e tudo mais. Só que aqui a gente está definindo hardcode mesmo, que é só para demonstrar o exemplo.
A gente pode fazer aqui também validações, né? Então, por exemplo, if account, que é o cara que a gente está pegando lá, for igual a vazio, ou password for igual a vazio, a gente vai criar um novo diálogo do mesmo jeito que a gente já criou lá, só que dessa vez a gente vai criar um new erro, que ele pede um erro e uma janela da onde que ele vai ser criado. Então a gente pode definir esse erro aqui como constante. Tá? Eu vou definir 2 erros aqui já de uma vez. Na verdade o erro tem que ser definido como variável aqui, né? Então vou dizer que erro, diálogo on empty account password. Na verdade eu vou copiar aqui que eu já tenho pronto, então eu vou agilizar isso aqui. Então eu criei aqui já um erro para quando é password ou conta vazio e também para quando é inválido. Voltando lá, a gente vai aqui dizer que é vazio, vai passar em dado.window.show. Opa, show. Quer dizer que a gente quer mostrar esse texto. E o que a gente vai fazer também aqui nesse cara? A gente vai dar logo um return, a gente não quer que ele continue ali, ele retorna já da nossa função. E aqui também a gente vai fazer uma validação própria da conta e da senha. Então, se conta foi igual a credentials.account e password for igual a credentials.password, quer dizer que tá ok, a conta e a senha tá igual, tá certa. A gente vai criar uma nova janela só de exemplo aqui também. Então vamos criar aqui embaixo show logged window, tá? Essa show logged window também vai receber aqui uma referência da nossa estrutura ali. Beleza? Eu vou só desenhar uma coisinha nela aqui rápido, então eu vou criar uma nova window, que é lw.app.new window. Vou passar o mesmo título do aplicativo, não tem problema. Vou dizer que ela é central screen, w.set fixa. Vou dizer que ela é fixa também. Vou dar um resize nela aqui pra gente ver também como que usa o resize, né? Fine.new size, 300 por 300, tá bom. E vou criar aqui só um texto para pôr nela para aparecer alguma coisa. Um canvas.new text. Eu vou já escrever aqui. Esse cara aqui. Vou dizer, congratulations, you are logged in. Então, parabéns, você está logado. Eu vou dizer que a cor dele é aquele verdinho também, tá de boa. Text size. Vou colocar 14. Text.align é no centro. Text.textstyle bold sim. Só para a gente poder ver. Opa. Ok. E aí o que a gente vai fazer? Se ele logou, ele vai mostrar essa janela. Então, W, que é nosso window, .set content. Qual que é nosso content? Ou text que a gente criou ali, poder criar mais coisas. E w.show, para a gente mostrar a janela. E também o que a gente vai fazer? lw.window.close. Então a gente vai fechar. Opa. Close. A gente vai fechar aquela janela de login e vai abrir uma janela nova com o conteúdo, aqui seria o conteúdo da nossa aplicação depois do login, no caso, né? E aí a gente define aqui, então, se a conta e a senha bate, a gente chama esse cara, passando LW. Se não bater, não for igual, a gente chama o else aqui e cria um diálogo de erro aqui também. Nesse caso a gente não pode dar retorno, porque como é a última instrução, então tá de boa. Ponto show. Ah, desculpa, já tá passando o show erro aqui, então tá de boa. Não preciso passar o show aqui. Eu poderia passar aqui também, né? Show erro. Beleza. Então, criamos aqui o botão. A lógica aqui de exemplo só, né? Agora a gente vai definir aqui a lógica nesse cara aqui, que é o login, passando LW, quando ele for clicado. Então sempre que o botão for clicado, ele vai chamar essa nossa função de login. Agora a gente também já pode setar ele aqui no build. Então, na verdade já está até setado aqui, né? Vamos rodar para ver como é que ficou esse cara. Beleza, a gente já está quase finalizando aqui nossa tela de login. Já temos aqui alguns itens, falta só o último item aqui.
criamos o nosso botão aqui, então se eu clicar nele, ele deu aquele erro que a gente configurou, então conta ou senha vazia. Se a gente preencher aqui a conta, ele continua dando esse erro. Se a gente preencher aqui também, agora ele vai dar o erro de invalid account ao password. Aqui está errado. Qual foi que a gente configurou lá? Account e password. Deixa eu ver aqui se está certo, tá? Então quando a gente clicar em login, ele abriu aqui em outro lugar. Abriu aqui nossa nova tela. Congratulations, you are logged. Beleza, já está praticamente feito. É isso aí, então vamos criar aqui a parte final, que é o botão de registrar lá, né? Vou criar aqui, eu vou botar isso aqui para baixo. Esses caras aqui poderiam ter sido criados também, se você quiser criar um arquivo aqui de utils ou de helpers, alguma coisa assim do tipo. Aí vai da sua organização aí de pacote. Vamos criar aqui então a func set register. Lembram que register então, tem 2 itens, então ele vai ser um container também. Então ele vai ter aquele padrãozão lá. Eu já tenho aqui, eu vou pegar. Beleza. Então ele já está adicionando aqui pra gente, criando aqui o array de objetos, appendando a label e o link. Então vamos criar as funções para setar esses caras. Set register label. Isso aqui vai ser bem simples também. Register label. Recebe o widget.new label. Que ele vai ser don't have an account. Show. Register label.align align center. Só isso, a nossa label já, e já vamos copiar aqui, colar e register link. Aí ele vai ser o register link, vai receber um widget.hyperlink register new, então não vou passar o URL, que eu não tenho nenhuma função. Eu vou pegar aqui também. Então eu criei aqui o align dele, depois eu vou mostrar isso aqui, deixa eu deixar isso comentado. Alinhando no centro, deixando ele em negrito. Aqui eu não vou aplicar a função de onTaped, também essas coisas que eu já dei o exemplo lá no esqueci minha senha. Então não vou recriar de novo aqui. Como isso aqui é só um exemplo, é só pegar de lá e ver como que faz. Vou registrar ele aqui, então lw.set register label, lw.set register link. Beleza, então agora eu tenho que só setar esse container lá na build no main, né? No main container, que é lw.register container e lw.register container, vírgula, e tá pronto. Podemos rodar aqui. E nossa tela de login está pronta. Então a gente tem aqui o texto, aqui as labels para a gente fazer as ações. Então forward password já tem ação aqui, o remember já está lá, mostrei a parte de preferências do aplicativo para vocês, a parte de login com os erros. Aqui também, como a gente não colocou ação nenhuma, não vai fazer nada. E eu deixei isso aqui comentado para o final, por questão de design. Vamos supor que a gente está alinhando tudo no centro, né? Ficou aqui alinhado no centro. Mas vamos supor, para mim fica até mais bonitinho se a gente quisesse colocar isso aqui no final. A gente tem mais tipos de alinhamento, né? Então a gente tem um alinhamento, o training. E tem um outro que o training ele vai ficar alinhado à direita, e tem um outro que ele vai ficar alinhado à esquerda, e é só você pesquisar lá os aligns. Então se eu rodar aqui de novo. Tá aqui, ficou alinhado para cá. Teria que fazer isso aqui também, né? No forward password. Então a gente vem aqui nesse cara. Coloca ele para ser alinhado também à direita, ao invés de à esquerda, ao invés no centro, né? Beleza, tá aí criado nosso aplicativo. Eu poderia, por exemplo, setar aqui também o mesmo entry desse cara aqui, para ele ficar também com essa visão aqui, né, para não ver a conta. Mas isso aí vai de cada aplicativo, depende do jeito que você quer programar. A gente pode fazer aqui simplesmente, agora que a gente está pronto, a gente pode vir aqui no Fine Package. E aí, se eu não passar nenhuma flag aqui, ele já vai empacotar para o meu sistema operacional, mas eu posso passar a flag iOS também e dizer para qual que eu quero. No caso Windows, é isso mesmo que eu estou usando. Ele vai criar aqui um metadata, ele está empacotando. A gente espera um cadinho. Beleza.
Empacotou. Se a gente vier aqui agora, a gente vai ver aqui na pasta nessa pasta aqui, que a gente já tem um executável, inclusive já com ícone aqui já. E a gente pode distribuir esse executável aqui. Só pegar aqui e mandar para o coleguinha, distribuir ele numa loja de aplicativos. Só dar 2 cliques nele que está pronto a nossa aplicação. É isso, galera. Até a próxima. E a gente vai construir mais interfaces aí. No futuro a gente pode construir as lógicas e todo o back-end da aplicação aí, por exemplo, do sistema de autenticação e tudo mais.